Então, essa é a primeira live de 2021. Adianto para vocês que essa live, ela fará parte de uma série que eu estou organizando aqui, para que ao longo desse ano a gente vá estudando, né, vá rememorando os benefícios em espécie. Então, essa é a live 1 da série Benefícios em Espécie. E hoje eu recebo a doutora Virgínia Oliveira, que é minha parceira, aí, minha sócia, minha amiga, minha colega de trabalho, é tudo. Então, assim, é a primeira live da nossa série Benefícios em Espécie. Como vocês sabem, desde o ano passado, eu estou nesse projeto de realizar as lives todas as terças-feiras, às 21 horas, sempre que possível. A gente sabe que às vezes ocorre alguma intercorrência e a gente não consegue fazer, ou até mesmo muda o horário. Como vocês verão, na agenda de lives de fevereiro, que já estão todas agendadas, algumas serão em horário diferente por conta dos convidados. Então, o que é que acontece? Nessa série Benefícios em Espécie, eu sempre trarei uma colega ou um colega advogado para conversar comigo. E, para não perder a tradição, como no ano passado, quem fez a primeira live comigo foi a doutora Virgínia, então eu convidei a doutora Virgínia para fazer a primeira live de 2022, a primeira live compartilhada comigo. Doutora, seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar a quem ainda não te conhece. Antes disso, eu vou me apresentar, não é? Porque sei que tem pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou Albaniza Santos, advogada previdenciarista, administradora aqui desse perfil, Albaniza Santos Advogada, e também idealizadora do projeto Advocacia Sem Medo, juntamente aí com a doutora Andréa Sebald, com a doutora Virginia Oliveira e com a doutora Amanda. Nesse perfil, a gente marca aulões, a gente marca reuniões específicas para conversar com colegas advogados que estão iniciando na carreira, de uma forma que a gente consiga contribuir com o que a gente já adquiriu de conhecimento durante a nossa jornada. Doutora, fique à vontade para se apresentar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a doutora Albaniza. Eu sempre iniciando os anos, aqui nas lives compartilhadas. Agradeço demais o convite. É um tema super relevante, que teve uma mudança agora, aposentadoria por idade urbana. Teve uma mudança no requisito idade agora em 2022, que a gente vai comentar. Para quem não me conhece, eu sou Virgínia, sou advogada, sou jovem advogada, especialista em direito previdenciário, e também sou companheira da doutora Albaniza no projeto Advocacia Sem Medo. É um prazer estar aqui hoje, conversando com vocês, e eu espero tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Isso, doutora. Então, a gente, inclusive, pode dividir a live dessa forma. A gente vai conversar, como de costume. Ao final, quem tiver alguma dúvida, seja ela prática, seja ela sobre o próprio direito material, coloca aí na caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas, pessoal, é mais fácil de visualizar. Tem alguns momentos que o Instagram trava para quem está transmitindo a live. Ele trava os comentários e você só não vê os comentários subindo. Então, a dúvida é interessante que vocês cliquem nessa interrogaçãozinha que aparece aqui embaixo, na tela do celular de vocês. Vai aparecer uma caixinha. Isso. Vai aparecer uma caixinha e você vai colocar a sua pergunta. Porque logo que você faz essa pergunta, o Instagram notifica aqui para mim. Se você colocar nos comentários, pode ser que eu não veja e você fique com a sua. Então, doutora, nosso bate-papo é sobre a aposentadoria por idade urbana. Um benefício que ele é muito requerido, até porque nós sabemos que, apesar de existirem outras modalidades de aposentadorias, né, no INSS, nós sabemos que uma boa parte da população brasileira muito dificilmente consegue juntar aí um tempo de contribuição suficiente para se aposentar por tempo de contribuição, ou mesmo não exerce as atividades especiais que possam garantir uma aposentadoria especial. Então, a aposentadoria por idade, apesar de nunca ter tido a curiosidade de observar as estatísticas, eu acredito que seja a mais requerida no Brasil. Posso estar enganada. Vou até aproveitar para depois pesquisar sobre isso, porque nunca fui ver números a esse respeito. Não sei nem se existe esse balanço, mas eu acredito que seja, pelo menos levando em consideração a realidade na qual eu estou inserida, onde a maioria das pessoas, de fato, se aposentam por idade. Então, doutora, a gente está falando hoje da aposentadoria por idade urbana. Eu já começo fazendo uma pergunta que é interessante. Às vezes você diz, o próprio nome já diz, mas eu acho interessante que a gente pergunte para que fique claro para todos e todas que estão aqui, advogados e não advogadas, que há um motivo para que essa
aposentadoria seja denominada aposentadoria urbana. Nós sabemos que existem vários tipos de segurados dentro da Previdência Social e alguns desses segurados, eles não exercem atividades urbanas, ou seja, atividades que são iminentemente da cidade. Então, são segurados que exercem atividades rurais. Esses segurados, eles podem estar também em diversas categorias. Por isso, é importante a gente saber diferenciar. Então, a aposentadoria por idade urbana, doutora, por que esse nome? Bom, o primeiro ponto, acho que a ser comentado é que todas as aposentadorias, né, todos os benefícios previdenciários, existe uma proteção a um risco social. E qual é o risco social que é protegido na aposentadoria por idade? É justamente a redução da capacidade laborativa em razão do envelhecimento. Então, esse é um dos motivos do nome. O segundo motivo é porque a aposentadoria por idade urbana é um dos poucos benefícios, antes da reforma, obviamente, que exigia o requisito idade. Por conta de ser uma idade superior a 60 anos, também vem esse critério do envelhecimento. Né? Por conta disso, a denominação de aposentadoria por idade urbana. Isso, doutora. Aproveito a sua explicação para a gente complementar com a doutora me respondendo o seguinte. A doutora falou que a questão do nome aposentadoria por idade é porque um dos requisitos é justamente a idade. Né? Antes da reforma, basicamente, era a única aposentadoria que tinha esse requisito. Ao longo dessa live e do ano, quando a gente for discutindo aí os benefícios em espécie, vocês vão ver que depois da reforma da Previdência, várias aposentadorias passaram a ter como requisito a idade. Então, exato. No caso, a aposentadoria por idade urbana, ela passou a ter esse requisito. Mas, doutora, isso significa que basta completar a idade para que eu possa me aposentar? Não, não basta completar a idade. É por isso que esse benefício ele é muito confundido com o BPC, o benefício de prestação continuada ao idoso. Porque a pessoa escuta a aposentadoria por idade urbana e ela acredita que basta preencher o requisito etário que aí terá direito ao benefício. E não funciona dessa forma. Né? São, basicamente, antes da reforma eram 2 requisitos. Pós-reforma nós temos 3 requisitos. No caso da aposentadoria por idade, doutora, como era e como ficou? Qual era a idade que a pessoa precisava ter para solicitar um benefício antes da reforma da Previdência? E qual é a idade que a pessoa precisará ter após a reforma da Previdência? Pronto. A gente pode dividir hoje a aposentadoria por idade urbana em 3 ganchos. Né? Antes da reforma, o pós-reforma, que é a regra definitiva, e a regra de transição, que é para aquelas pessoas que já eram filiadas do INSS, né, já eram segurados, já vinham contribuindo anteriormente à reforma, para que não saíssem prejudicadas, traz-se as regras de transição para que essas mudanças sejam aplicadas de maneira proporcional. E aí, para os requisitos, né? Antes da reforma, 60 anos mulher, 65 anos homem, mais 180 meses de carência. Vejam que antes da reforma não tínhamos o requisito tempo de contribuição. Pós-reforma, né, tivemos a alteração na regra definitiva, que passa a ser 62 anos mulher, mais 15 anos de tempo de contribuição, e 65 anos homem, mais 20 anos de tempo de contribuição. Lembrando que a Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, ela não trouxe o requisito de carência. Porém, o Decreto 10.410, né, e a Portaria 450 do INSS, trouxe a previsão expressa de que o INSS vai sim aplicar a carência, né, aos pedidos de aposentadoria. Então, além desses requisitos já falados, a idade e o tempo de contribuição, a gente tem também o requisito de 180 meses de carência, na regra definitiva. Na regra de transição, para o homem permaneceu a mesma idade, 65 anos. Tempo de contribuição foi minimizado em 5 anos em relação à regra definitiva.
né? Então, permanece-se 15 anos. A mulher tem um requisito etário progressivo, né? Iniciou com 60 anos, né? Aumentando 6 meses a cada ano, até o total de 62 em 2023. Então, atualmente, o requisito etário para a mulher é de 61 anos e 6 meses, mais 15 anos de tempo de contribuição, e o requisito da carência, que são 180 meses. Perfeito, doutora. Então, conforme as explicações aí, a gente vê que houve uma alteração em relação à quantidade de tempo que o homem passará a contribuir para ter direito à aposentadoria por idade. Isso. Percebam que a idade do homem continuou sendo 65 anos. A idade mínima para a aposentadoria do homem, nessa modalidade, continuou sendo 65 anos. Porém, isso, ele passará a ter que contribuir 5 anos a mais. Isso, 5 anos a mais. Ou seja, antes ele precisaria contribuir 15, agora precisará contribuir 20. Doutora, essa regra dos 20 anos para homem se aplica a quem? A quem se filiou ao INSS após a reforma. Então, após 13 de novembro de 2019, eu consegui um emprego de carteira assinada e passei a contribuir para o INSS. Então, você entrará na regra definitiva, né? No caso, homem, 65 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência para se aposentar futuramente. Nessa modalidade, né? Ok, compreendido. A gente falou muito na época para que fizessem sua primeira contribuição antes da publicação. Quem não fez e não conseguiu o emprego e começou a trabalhar após a reforma da Previdência, infelizmente, se for do sexo masculino, vai poder continuar se aposentando aos 65 anos, porém terá que contribuir 5 anos a mais, né? E no caso da mulher, o que alterou, como a doutora colocou, foi basicamente a questão da idade. Porque a partir de 2 anos. Isso, a partir de 2023, a regra definitiva para a mulher já está ok, que é justamente 62 anos de idade para poder se aposentar. Isso. E atualmente a nossa idade mínima é justamente a idade de 61 anos e 6 meses. Então, se eu sou mulher, vou requerer minha aposentadoria hoje, eu preciso ter 61 anos e 6 meses e ter os 15 anos de contribuição e as 180 meses de carência, certo? Já falei sobre a diferença de carência e contribuição aqui nas lives. Quem tiver curiosidade, busca os posts que tem no meu perfil, que também tem a diferença de carência e contribuição, ok? Perfeito. Ou se tem dúvida, pode perguntar no direct a doutora Virgínia para mim, que a gente vai e explica direitinho, porque não é a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa também saber disso. Não é tão simples assim solicitar uma aposentadoria. Não é tão simples assim. Tá. Doutora, tem uma perguntinha aqui, eu vou publicar aqui, tá? Eu acho que... Pronto. Dani pergunta: boa noite, doutoras. O valor da... são em 2 caixinhas. Eu vou ler uma, depois eu leio a outra. Boa noite, doutoras. O valor da aposentadoria para quem paga por conta própria pode depender do valor que pagamos? Compreendeu, Virgínia? Bom, compreendi, né? Ele basicamente quer saber se o valor que ele paga, né, naquele carnezinho, ele influencia no valor da aposentadoria. Você compreendeu dessa forma? Isso. Pronto. Existe hoje várias alíquotas, né, que são as porcentagens de pagamento para o INSS, certo? A gente tem a 5%, que é 5% do salário mínimo, que é pelo MEI e as donas de casa, que são segurados, o MEI é contribuinte obrigatório, mas a dona de casa é uma segurada facultativa. Tem a alíquota de 11% no plano simplificado, que é de 11% do salário mínimo, e temos a alíquota de 20%, que aí é a partir de um salário mínimo até o teto da Previdência, né? Você pode recolher 20% daquele valor. Então, quanto maior você contribui, maior será a sua aposentadoria. Se você vem de uma sequência de recolhimentos,
com base em só um salário mínimo, a probabilidade da sua aposentadoria ser de um salário mínimo, ela é maior do que se você viesse com contribuições intercaladas, né? Uma maior, uma menor, outra maior, uma maior, outra menor. Então, o valor que você contribui, ele interfere sim no valor final da aposentadoria. Eu me fiz clara? Deu para entender? Perfeitamente, doutora. Assim como, dando continuidade, né, a pessoa acredita que porque atualmente está pagando com base em 1, 2, 3 salários mínimos, a aposentadoria vai ser equivalente a essas contribuições. E não é. O cálculo da aposentadoria foi também uma coisa que mudou, certo? Mudou em todas as aposentadorias. A gente teve uma mudança profunda nos valores das aposentadorias. Da pensão por morte nem se fala. Mas, como eu disse, assunto para outras lives. Mas só para deixar claro, não é porque eu estou pagando hoje com base em 3 salários mínimos, não é porque eu estou empregado e ganhando 3 salários mínimos, que a minha aposentadoria hoje vai ser esse valor. Não, infelizmente não é. Seria muito bom se fosse, mas não é. Toda a sua vida laboral será considerada, todas as suas contribuições serão levadas para um cálculozinho que é bastante complexo, dependendo da aposentadoria, dependendo do benefício. E depois que esse cálculo for realizado, é que o valor da sua aposentadoria será determinado. Doutora, entendo que a gente já trouxe aqui as principais indagações das pessoas em relação ao benefício da aposentadoria, mas eu abro aqui para a doutora fazer suas considerações finais em relação ao tema, caso queira fazer, né? E se despedir para que a gente encerre a live, porque a gente está realizando lives todas as terças-feiras. Eu estarei trazendo também mais aí algumas novidades de conteúdos para vocês, novidades estas que tomaram um pouquinho mais de tempo também da minha vida profissional e da minha vida aqui instagrâmica, mas aí, né, a gente não pode passar 2 horas na live. A gente até gosta, né, doutora Virgínia? Somos conhecidas por começar o aulão 7 horas e terminar meia-noite, né? Mas vamos ponderar nas lives, porque a gente está fazendo live semanal e dá para a gente reduzir um pouco o tempo e ficamos abertas aí para quem quiser tirar dúvida no nosso direct. Doutora, faça suas considerações finais. A doutora Virgínia, como sempre, perfeita nas explicações, nas colocações. E a gente tem muita coisa boa em relação a conteúdo este ano. Uma das coisas é que essa livezinha, ela não vai ficar aqui no Instagram, certo? Eu vou salvá-la e estarei subindo ela amanhã lá para o meu canal do YouTube. Quando eu postar no YouTube, eu vou postar aqui para que vocês possam ir lá, comentar, compartilhar, interagir com a gente. Porque a gente produz conteúdo, mas a gente precisa que valorize-se o conteúdo. Porque é o que anima a gente a fazer mais conteúdo, certo? Então, contamos com todos e todas para nos ajudar nessa empreitada, né? Que é de levar conteúdo, que é de compartilhar conhecimento, compartilhar dicas. E quem tiver dúvidas, vai no direct. Doutora, pode se despedir, se... Doutora Albaniza, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui estreando, né, essa série de benefícios em espécie. Né? Foi muito especial a nossa live, né? Acredito que foi muito enriquecedor. Espero ter contribuído, né, com o aprendizado de todos. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, não quer perguntar aqui, né, não quer fazer a pergunta ao vivo, manda lá no direct, tanto no meu como do doutora Albaniza, que a gente responde, né, explica bem direitinho para vocês. Tem conteúdo, né, tanto no meu Instagram como no Instagram da doutora Albaniza. A gente está voltando, né, em 2022, vou trazer vídeos também, né, postados lá no meu perfil. Então me sigam, Virgínia MADV. Vou estar junto com as meninas também no Advocacia Sem Medo, nos aulões, nas lives, nas atualizações previdenciárias, né, porque como bem a doutora Albaniza, né, frisou, segundou os previdenciaristas no dia 24, ansiosos, aguardando a nova instrução normativa. Com certeza vai vir trazendo muitas mudanças, muitas alterações, e são nessas alterações que nós previdenciaristas precisamos focar, porque são elas que fazem a diferença no benefício dos nossos clientes, na concessão desses benefícios. Então, contem com a gente para aprender cada vez mais. E nós também esperamos contar com vocês
tanto nessa questão do engajamento, da troca, né, de aprendizado, de experiências, isso é muito importante, né? Eu passei por uma situação, você passou por outra, e a gente vai conversando e vai aprendendo. Isso é muito importante. E eu espero logo, logo encontrar todos vocês numa nova live. Ok, doutora Virgínia, mais uma vez obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Aguardo vocês na live de terça-feira, às 21 horas. Amanhã já sai o postzinho certinho. Já foi postado no início do mês, mas amanhã a gente reposta, para que você já agende aí, para a gente bater papo e conversar sobre vários temas durante esse ano, certo? Sempre tirando esse tempinho na terça-feira para a gente conversar, para se atualizar, porque quando a gente conversa com um colega, ele sempre traz alguma coisa que você não lembra, ou que você não faz, ou que você não conhece, e essa é a intenção, que através dessa troca a gente possa estar sempre enriquecendo a nossa prática jurídica, a nossa prática administrativa. Então, pessoal, muito boa noite, muitíssimo obrigada a todos. Doutora Virgínia, prazer, como sempre, recebê-la aqui. Noite. E a todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos e pelo convite mais uma vez, doutora Albaniza. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau.